no sertão de Feira, muito antes de a cidade crescer, quando São José ainda era mais chão batido do que casas, e o curral da ponta vivia tomado pelo cheiro de couro e gado, existia um caminho que quase ninguém tinha coragem de atravessar depois do pôr do sol. Não era apenas uma estrada, era um rastro antigo, marcado pela dor e pela memória daqueles que trabalharam, sofreram e desapareceram em silêncio. Ali nasceu a história de Umba, um escravo forte, de passos pesados, mas de coração inquieto. Diferente dos outros, Umba não aceitava seu destino. Ele tentava fugir sempre que tinha oportunidade. Tentava numa noite de chuva, tentava no meio da colheita, tentava mesmo sabendo que, se fosse pego, sofreria castigos cruéis. E era sempre pego. O feitor dizia que Umba não era gente, era mau exemplo, era teimosia viva. Mas os outros escravos diziam o contrário, que Umba era a única pessoa que ainda lembrava o sabor da liberdade, que o corpo dele estava ali, mas a alma nunca tinha sido domada. A punição por cada fuga ficava mais severa. Primeiro foram os açoites, depois foram os dias preso ao tronco, exposto ao sol que queimava até os ossos, e finalmente, as correntes. Correntes grossas, pesadas, frias, com elos do tamanho da palma da mão. Correntes que prendiam não só os pés, mas também a esperança. Umba morreu acorrentado. A história oficial dizia que ele morreu de insolação, como se o sol fosse o único culpado. Mas quem vivia ali sabia a verdade. Umba morreu porque seu espírito queria ir embora, e o corpo não aguentou tanta prisão. A senzala foi esvaziada naquela noite. O feitor obrigou os escravos a cavarem uma cova, mas ninguém permitiu que as correntes fossem jogadas junto. Eles sabiam que aquilo era errado. Mais do que errado, era perigoso. As correntes foram largadas ao lado, enferrujando ao sereno. Mas, na mesma madrugada em que Umba foi enterrado, algo estranho aconteceu. O som. Um arrasto metálico, arranhado, profundo. Como se alguém, em plena noite, estivesse puxando ferro pelo chão seco. Os escravos se levantaram assustados. O feitor acordou com o barulho. Os cães uivaram, como se estivessem sentindo um inimigo invisível. E então alguém viu, ou achou que viu, um vulto caminhando perto da cerca da fazenda. Ninguém comentou no dia seguinte, mas todos ouviram. E então começou. As noites seguintes foram tomadas pelo som das correntes. Não era um som constante. Era irregular, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade, arrastando peso. Às vezes era rápido, como se estivesse fugindo novamente. Às vezes era lento, quase triste, como se a alma estivesse cansada demais para continuar. Com o passar do tempo, as histórias se espalharam. Era comum alguém voltar da roça tremendo, dizendo que tinha visto marcas de arrasto no caminho. Marcas frescas, profundas, impossíveis de serem feitas por alguém vivo. Os mais velhos diziam que a estrada entre São José e o Curral da Ponta era assombrada pela alma de Umba, e que a corrente, aquela mesma que não quiseram enterrar, havia tomado vida própria. E assim surgiu a regra: se ouvir a corrente, não olhe para trás. Mas sempre existe alguém que tenta provar coragem. Anos depois da morte de Umba, um vaqueiro chamado Juvenal decidiu atravessar o caminho à noite. Juvenal era forte, grandalhão, não acreditava em histórias de alma penada. Dizia que tudo era invenção de gente medrosa, que correntes não andavam sozinhas, que morto não tinha força para carregar nada. Era meia-noite quando ele viu a sombra. Primeiro foram os passos. Passos arrastados, lentos.
como se alguém estivesse pisando com pés que não queriam mais caminhar. Depois veio o barulho metálico, seco, repetitivo. Clang, clang, clang. Juvenal parou. A lamparina tremia na mão dele. O vento ficou gelado. E então, atrás dele, ressoou um gemido extremamente fraco, quase humano. Quase. Foi ali que Juvenal, mesmo lembrando do aviso dos antigos, decidiu virar o rosto. E o que ele viu naquela estrada? Eu conto agora. Quando Juvenal virou o rosto, a lamparina quase caiu da mão dele. A luz fraca não iluminava muito, mas o suficiente para mostrar aquilo que nunca deveria ser visto por ninguém vivo. Uma sombra alta, magra, torta, flutuando alguns centímetros acima da estrada. A figura parecia tentar caminhar, mas cada movimento era travado, como se estivesse lutando contra um peso infinito. Mas o pior não era isso. O pior era a corrente, grossa, velha, enferrujada, porém viva. Ela se arrastava sozinha, como se tivesse vontade própria. A sombra puxava a corrente, mas a corrente também parecia puxar a sombra, como duas forças presas uma à outra. Juvenal tentou falar algo, mas a voz não saiu. Sentiu o ar ficar pesado, como se a noite tivesse fechado a respiração do mundo. A figura virou lentamente o rosto para ele. Onde deveriam existir olhos, havia apenas 2 buracos fundos, escuros, de onde pulsava um brilho avermelhado, fraco, mas vivo como brasa. Eu não terminei. A caminhada. A voz saiu como um sopro frio, arranhado, misturado ao som de ferro retorcido. Juvenal caiu de joelhos. A sombra avançou lentamente, arrastando a corrente que fazia o chão tremer. A lamparina se apagou, como se a própria chama tivesse medo. A escuridão ficou total. Juvenal depois diria que, naquele instante, sentiu dedos invisíveis encostarem no ombro dele, frios como pedra molhada. A sensação o atravessou inteiro, como se tivesse sido puxado por dentro. Quando a luz voltou, a figura desapareceu. Mas a corrente... não. Ela continuou arrastando por mais alguns segundos, sozinha, a poucos passos dele. Juvenal fugiu correndo, tropeçando, gritando, até chegar ao povoado. Quando o encontraram, horas depois, estava encolhido no chão, balançando o corpo e repetindo: "Ele ainda tá andando, ele ainda tá andando." Após esse dia, ninguém mais atravessou aquele trecho da estrada à noite. Diziam que o espírito de Umba não queria assustar. Queria completar o caminho que nunca conseguiu terminar em vida. Queria chegar ao destino da fuga. Queria descansar. Mas a corrente não deixava. E até hoje, quando o vento passa forte demais em São José, quando a poeira levanta sozinha, quando o silêncio fica pesado, moradores antigos afirmam que é Umba passando de novo, tentando mais uma vez a fuga que nunca completou. Alguns juram que já ouviram o arrasto metálico perto das casas. Outros dizem que viram pegadas humanas que somem no nada. E há quem diga que, se você caminhar sozinho naquela estrada, pode sentir o chão tremer levemente, como se um peso invisível estivesse passando ao seu lado. A corrente ainda não silenciou, e talvez nunca silencie. Se você gosta de histórias profundas, misteriosas e baseadas no folclore real da nossa região, deixa o like agora e se inscreve no canal. Aqui no Pastor Júnior, fatos reais da cidade, tem vídeo novo de segunda a sexta, sempre às 14 horas. E comenta aí, você já ouviu alguma história de alma acorrentada na sua região